Olá, estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar na alimentação em tempos de pandemia. É muito importante porque a nutrição é fundamental na recuperação e na manutenção da saúde nessa fase da vida. Então vamos começar? A pandemia do Covid já foi bem definida que é uma tempestade de citocina que causa reações inflamatórias no corpo inteiro, principalmente nos órgãos pulmão, fígado, rim e coração, os rins e coração. Então, causa reações inflamatórias e são péssimas, destruindo o nosso corpo, uma bomba lá dentro. E o que a gente tem que fazer? Evitar os alimentos inflamatórios, né? Que são os açúcares, todo tipo de açúcar, os alimentos processados, as gorduras, principalmente as margarinas, o óleo de soja, tudo isso, o sorvete cremoso, isso tem que ficar de fora e dar prioridade àqueles que vão nos recuperar e que vão levantar a nossa imunidade, que são os alimentos anti-inflamatórios. E quais são eles? São os temperos maravilhosos. Alho, gengibre, cúrcuma, é fundamental, tem a curcumina, sálvia, é importante, alecrim, todos esses são importantíssimos. Cebola, pimenta, pimentão vermelho, tomate, olha só todos os temperos. Vinagre de maçã, micro-organismos maravilhosos para o nosso corpo, né? São os probióticos, né? O vinagre de maçã é bom. A vitamina C, né? A vitamina B, tomar sol, vitamina D, também é fundamental. O mineral zinco é importante também. As frutas, as principais frutas são as frutas vermelhas, o abacate também é importante, o kiwi, maravilhoso, as frutas roxas, os legumes de coloração amarela, que tem beta-caroteno, as frutas também, que tem beta-caroteno amarelas, são importantes. A gente não pode esquecer do intestino, que é atingido pelos antibióticos e pela própria infecção. Então, o que a gente tem que fazer? Manter a flora intestinal maravilhosa. E o que é bom para a flora intestinal? Lactobacilos, os lactobacilos específicos, né? O miso também é importante, kimchi, os alimentos fermentados são excelentes para a imunidade, para manter a imunidade lá em cima, a coalhada, o iogurte, sempre orgânico, né? Então, tudo isso vai nos dar força para enfrentar bem essa situação. Pessoas que estão acima do peso devem regularizar o peso, diminuir a gordura corporal de maneira leve, não pode ser uma coisa drástica, tem que dar uma atenção especial com alimentos de baixo índice glicêmico também, porque a gente já sabe que carboidrato, eles aumentam o dióxido de carbono, então dá mais desconforto respiratório ainda, então deve ser evitado. Usar o mínimo possível. Se for usar alimento integral, em pequeníssimas quantidades, que é o arroz integral, o macarrão integral, de preferência minimamente processados os alimentos, e também deve ser usado os feijões, principalmente a lentilha, que são os grãos, né? O grão de bico, o feijão, todos esses devem ficar de molho durante um bom tempo antes de ser utilizado. As folhosos, verde escuro. Quem foi entubado ou quem passou por esse processo e ficou muito tempo acamado, deve suplementar com proteína. E a proteína boa é do whey protein. De preferência um whey protein turbinado, que tenha também glutamina e BCAA. É muito importante. Refeições fracionadas, várias vezes ao dia, em pequenas quantidades, mas com todos os nutrientes que eu falei. Não é difícil. Você pode ir na feira em qualquer horário, principalmente no final do horário do dia, que o pessoal fala, no final tá tudo ruim. Não tá. Não tá ruim. Os alimentos continuam a ter
os nutrientes necessários, né, para a nossa boa nutrição. Isso aí, se ele está mais murcho por causa do horário, isso não vai influenciar em nada. Então você deve ir nesse horário que você vai encontrar um produto mais em conta e que vai te nutrir bem. O exercício físico também é muito importante, o exercício físico, de acordo, né, com cada um. Então, se você já saiu e está naquele período que já está se recuperando, mas ainda não se recuperou totalmente, porque até 6 a 8 meses depois ainda tem sequela e ainda tem reação inflamatória. Então tem que observar isso. Então você pode fazer caminhada, começa em casa, depois na rua, depois no quarteirão, depois procura um profissional habilitado para fazer uma atividade física. Lembrando também que você tem que olhar os marcadores, né, inflamatórios do corpo, que é a homocisteína e a vitamina B12, se está em dia, se está bem, né, através dos exames, porque a B12, se você tiver com ela baixa, a homocisteína aumenta, e aumenta as reações inflamatórias, isso é péssimo para a saúde. Então ela tem que estar em dia, porque também se não tiver em dia, você fica cansado, você fica com fraqueza. Quem já teve isso sabe muito bem o que é que eu estou falando, né? Então, o metilfolato é importante. E fazer os exames, olhar esses marcadores. Ácido úrico também é um marcador inflamatório. Então, a gente tem que estar sempre cuidando da saúde, olhando, observando tudo, né? Quem foi entubado tem dificuldade na deglutição, então tem que utilizar tudo isso, mas de maneira planejada, que tem que ser alimentos não sólidos, alimentos mais pastosos, cremes, sopas, purês, tipo escondidinho, que já vem com ele picadinho, a proteína já vem moída ou desfiada. Então tem que ter esse olhar, alimento morninho, pequenas quantidades várias vezes. Então, e até a pessoa ir se recuperando, né? Então, de manhã um suco verde, um whey protein entre o almoço entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e o jantar, um lanche, pode ser uma fruta com as sementes importantíssimas que tem ômega 3, que são as sementes de linhaça, a chia, o gergelim, tudo isso é fundamental. Semente de abóbora também. Alimentos que contêm o selênio, que são as castanhas, as nozes. Então, essa alimentação rica, balanceada, vai te levar a um outro patamar. Se você pegou o vírus, você vai conseguir passar de uma maneira mais tranquila. E se você não pegou, você também já está prevenindo. E se você também passou pela situação, ficou grave, foi entubado e depois você vai dar continuidade, você vai ficar bem. O importante é você se cuidar. Quem tem dificuldade de respirar, pessoas que estão muito acima do peso, tem que utilizar alimentos de baixo índice glicêmico. Carboidrato mínimo, né, como eu já falei, são as frutas também de baixo índice glicêmico, a pera, a maçã, o kiwi, a goiaba, os vegetais, as leguminosas em pequena quantidade também e as carnes magras, né? E você se cuidando, você vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Então, ou quem tem problema e passou por isso, sabe que qualquer coisinha você já fica com um terror danado. Tá com um pouquinho de falta de ar, pronto, já acha que tá com Covid novamente. Você precisa de uma orientação, às vezes até psicológica, né? Porque teu estado emocional ficou abalado. Então, um profissional psicólogo é importante, ou fisioterapeuta, para quem está a capacidade pulmonar diminuída, fazer os exercícios respiratórios são importantes. Então, a alimentação certa da sua condição que você precisa, atividade física de acordo com o momento que você está passando, um atendimento psicológico também é necessário, né? Tudo isso, olha, faz parte para você manter a tua saúde em dia. E essa alimentação vai ser boa para a vida toda, para todo mundo.
né? Você não vai ter nunca mais problema. Quer dizer, pode ser até que tenha, mas bem menor, e você vai passar por ele com tranquilidade. Tá bom? Ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, a gente fala depois. E eu quero me despedir de todos, mas antes eu quero me solidarizar com aquelas pessoas que perderam seus entes queridos por causa desse vírus. Tá bom? Então ficamos por aqui. Beijo no coração de todos. E o que acontece? O próximo episódio será sobre cirurgia bariátrica. O que comer? O antes e depois. Quais os processos? O que podemos fazer para facilitar? Todos os profissionais que eu falei vão estar envolvidos nisso. Tá bom? Então tá, até o próximo episódio.